Bom dia. Vamos continuar o conteúdo então de consumidor. A gente começou a falar na aula passada sobre o histórico das relações de consumo e eu mandei um vídeo extra tratando de algumas questões mais atuais sobre a possibilidade de limitar a quantidade de produtos, a questão dos preços abusivos nesse período da quarentena, né? Preços abusivos para produtos que estão em escassez, como o álcool em gel. Mas agora a gente vai dar continuidade no conteúdo, tentar, né? Porque meu cachorro tá latindo, tá estressado. A gente já falou sobre isso na última aula, mas eu vou reprisar. O CDC exclui outras normas de proteção ao consumidor? Se você acompanhar pelo material, essas perguntas constam lá, tá? Não, o CDC não exclui outras normas. O que não pode acontecer é uma norma de um estado ou do município limitar os direitos previstos no CDC, mas ampliar ele pode. Tá? Então está no artigo 7º. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, legislação interna ordinária e regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas. Então, existe competência para legislar em todos os entes da federação. O que não pode nunca ocorrer é uma limitação de direitos. Ampliação não tem problema. Por exemplo, a gente tem uma lei, a Lei 12.291, é uma lei que tem um alcance nacional, tá? Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços. Isso não está no código. Isso é uma lei que foi criada depois para dar publicidade para o consumidor dos seus direitos. Então, por isso que agora vocês vão num estabelecimento e vai ter sempre uma cópia do CDC lá. Outro exemplo são a criação dentro dos PROCONs de bloqueios de telemarketing. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Estado de Santa Catarina tem legislação sobre isso. Estado do Rio Grande do Sul, vários estados criaram legislações bloqueando o telemarketing. Basta ligar, entrar no site do PROCON, preencher um cadastrinho, que teoricamente eu não posso mais receber ligação daquela empresa, de nenhuma empresa, na verdade, de marketing. Se eu continuar recebendo, a empresa vai ser multada. Isso não impede que eu individualmente busque uma indenização, tá? Mas além disso, o que o PROCON pode fazer é administrativamente multar aquela empresa. Bom, e tratando agora especificamente do Código de Defesa do Consumidor. A primeira coisa, dentro já da lei, tá? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, é tentar definir o que é um consumidor. Perdão. Antes de tentar definir o que é consumidor, é falar sobre norma de ordem pública. Eu já falei isso para vocês, também em aula, mas é importante reprisar. O artigo 1º fala: o presente Código Pública e interesse social. O que é uma norma de ordem pública? É uma norma que não pode ser afastada contratualmente. Então, não adianta eu estabelecer diferente num contrato do que está na lei. Esse contrato não vai ter validade. Então, quando a lei estabelece certos requisitos para uma relação de consumo, eu não posso, por meio de um contrato, retirar esses direitos. Dizer, por exemplo, que a empresa se exime de qualquer responsabilidade após a entrega do produto. Isso não pode, não tem validade uma cláusula desse tipo. Antigamente podia. Isso que é importante vocês entenderem a mudança que ocorreu a partir da edição dessa lei, a partir da promulgação do CDC. A partir desse momento se passou a proteger, não vale mais só o que está no contrato. Então, a ideia de contrato vinculando independentemente de qualquer outra previsão não vale mais. Agora sim, falando da relação jurídica de consumo. O CDC não define o que é uma relação jurídica de consumo. Ele coloca alguns elementos, ele descreve o que é o consumidor, o que é o fornecedor, o que é um produto ou serviço, mas ele não descreve exatamente. Isso é o conceito de relação jurídica de consumo. O que é um consumidor, segundo o Código? Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Então, pode ser física e pode ser jurídica. Pode ser uma pessoa
pleonasmo, né? Uma pessoa física ou uma empresa, tá? Um particular ou uma empresa podem ser consumidores, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, os requisitos são pessoa física ou pessoa jurídica, adquirir ou utilizar, então não é só quem compra, e que utiliza como destinatário final. Aqui entra o maior problema. O que é um destinatário final? Nós temos duas teorias, tá? Vocês precisam saber disso, apesar de ser do curso de marketing, para ter uma noção do que pode ser questionado eventualmente, tá? Mas vocês vão entender que tem uma finalidade. Temos duas teorias, teoria maximalista e teoria finalista. O que diz a teoria maximalista? Toda pessoa que adquire bens é consumidor. Então não importa se seja economicamente forte ou não, retirou o produto do mercado, mesmo adquirindo para revender, ele é consumidor. Comprei álcool gel para revender e o álcool gel não era álcool gel, era outra coisa, era gel de cabelo. Eu posso reclamar para quem me forneceu esse produto como se eu fosse um consumidor. A teoria finalista tem uma visão um pouco mais restrita, porque fala em destinatário final no CDC. Tutela não profissional efetivamente consumido pelo adquirente ou pela sua família. Não adquiri-lo para revenda ou para uso profissional. É quem coloca fim na cadeia de produção. Se eu comprei algum insumo, se eu comprei algum bem para utilizar no meu trabalho, eu não sou mais consumidor. Então eu sou advogado, eu comprei uma impressora. Eu não sou consumidor. Eu comprei, vou fazer bolo, eu comprei uma batedeira, vou fazer bolo para revender, comprei uma batedeira, a batedeira deu problema. Eu não sou consumidor mais. Isso é o que diz, se eu considerar os extremos das duas teorias. Tá? Então, uma copiadora entra na cadeia produtiva de um grande escritório de advocacia, ele é consumidor? Pela teoria maximalista, sim, ele é consumidor. Pela teoria finalista, não. Ele é um profissional que está utilizando aquilo como insumo. Entrou na cadeia de produção dele. Vejam que são teorias muito extremadas. Não existe meio termo. Qual é a teoria que vale? Ou seja, qual a teoria que, se eu questionar no judiciário, vai valer? Se eu questionar na justiça, como a gente fala. Qual das duas teorias vai valer? Então, a teoria adotada pelo STJ é a do destinatário final. A expressão destinatário final, decretado no artigo 2º, abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos e também aqueles que, destinando a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade. Então, a análise vai ter que ser casuística. Tá, eu comprei para utilizar na minha cadeia de produção, mas eu sou vulnerável, ou seja, eu tenho alguma coisa que me limite comparado a quem vendeu. Que tipo de, como é que a gente analisa a vulnerabilidade? Existem três aspectos: a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Ou seja, eu sou pobre, eu estou vendendo doce, eu comprei leite condensado que estava estragado, estou vendendo doce no sinal. Eu tenho uma vulnerabilidade, eu não tenho condições de competir de igual para igual com a Nestlé, ou de negociar com a Nestlé uma eventual responsabilidade por um leite condensado estragado. Então eu sou vulnerável. A vulnerabilidade então se divide em técnica, jurídica ou econômica. Aqui na técnica pode entrar muitas outras questões. Eu sou um escritório de advocacia que adquiriu impressoras. Eu tenho uma vulnerabilidade técnica, eu não conheço o tipo de impressora, eu não conheço os modelos, eu não conheço exatamente como se utiliza uma impressora. Também tudo vai depender da análise do caso concreto. Se eu comprei 200 impressoras, se presume que eu sou um grande escritório e que eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado na compra. Talvez eu não consiga me encaixar como consumidor. Então, nós temos uma teoria finalista, que é utilizada, mas é chamada de teoria finalista abrandada, mitigada ou aprofundada. Então, o que eu preciso demonstrar enquanto computador? Mesmo que eu seja profissional, eu tenho que demonstrar que eu tenho uma vulnerabilidade na relação. Se não tiver vulnerabilidade, eu não sou consumidor. Além disso, existe o consumidor por equiparação. O que é o consumidor por equiparação? Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Exemplo, eu compro pasta de dente
eu tô de quarentena, tá? Eu comprei pasta de dente, tem 20 pessoas na minha casa de quarentena e as 20 pessoas são intoxicadas pela pasta de dente. Todos são consumidores. Então todos têm uma pretensão indenizatória contra o revendedor, mesmo que só eu tenha comprado a pasta de dente. Ou compro uma amostra grátis pego uma amostra grátis num supermercado. Eu sou consumidor da mesma forma, mesmo que seja gratuito. Existe também o consumidor equiparado ou bystander, a pessoa que está ali por acaso, que sofreu um acidente por estar no lugar errado. Geralmente, são usados alguns exemplos mais esdrúxulos. Por exemplo, um avião cai sobre a minha casa. Eu posso processar a empresa diretamente como se eu fosse consumidor. Existe responsabilidade objetiva da empresa que presta o serviço. Então, a mesma pretensão que tem a pessoa que estava no avião, eu vou ter. Por exemplo, um parente meu morreu. A pessoa que morreu no avião vai ter quer dizer, os parentes daquela pessoa vão ter o mesmo direito que eu que estava ali, que não comprei nenhuma passagem de avião. Que mais? Por exemplo, o consumidor por equiparação também está no artigo 29. Para fins deste capítulo é do seguinte, que para seus consumidores as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Então, é questão de oferta ou publicidade. Por exemplo, pessoas que não adquiriram, mas acreditaram na propaganda enganosa e usaram o produto, por exemplo. Red Bull te dá asas. Red Bull não dá asas. Eu sempre cito esse exemplo em aula porque foi feito nos Estados Unidos um acordo porque alguém questionou isso numa class action, se o Red Bull, que tomava Red Bull há muitos anos e nunca adquiriu asas. A Red Bull fez um acordo, ela não foi obrigada a pagar, mas para não ser condenada ela fez um acordo e no fim dava um valor pequeno para cada consumidor que questionasse lá, equivalente acho que 1 ou 2 Red Bulls, mas a Red Bull fez um acordo por causa dessa propaganda enganosa. Chega a ser meio cômico, né? Mas as pessoas questionaram isso. Eu vou parar o vídeo para não ficar muito pesado, depois a gente continua.